Um dos maiores nomes da história do MMA brasileiro se chama Patrício Pitbull. Disso ninguém discorda. No entanto, uma coisa é factual. O Patrício precisa lidar com o fato de que nunca lutou no UFC na carreira. E que, certamente, os adversários mais difíceis que ele poderia enfrentar ou estão ou estavam lá. Aos 36 anos de idade e com um Bellator próximo de ser vendido para a PFL, o Patrício assumiu pela primeira vez a possibilidade e a vontade de assinar com a UFC. Devido à sua história com o Bellator, ele sempre foi relutante em admitir essa possibilidade, mas dessa vez parece ser algo aí factível. No vídeo de hoje eu vou repercutir a fala do Patrício Pitbull e vamos fazer aí uma análise sobre as possibilidades de sucesso do brasileiro no peso-pena do UFC. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje vamos falar aí de um dos maiores lutadores peso-pena da história do MMA, o Patrício Pitbull, que fez toda a sua carreira aí no Bellator, mas de acordo aí com o andar da carruagem, parece que o Bellator vai acabar sendo aí englobado pela PFL e vai acabar. O patrão atual do Patrício não será mais o patrão dele, eles têm uma relação de amizade, e o Patrício aí deu uma entrevista falando da possibilidade real dele ir para o UFC agora, ter uma passagem lá. Nós vamos falar sobre tudo isso e sobre fazer aqui uma conjectura de como que ele poderia sair no peso-pena do UFC, tá certo? O MMA às vezes é um esporte ingrato, né? Basta tomar aí um caminho, basta tomar uma decisão que possivelmente é a melhor para o atleta e para a família do atleta, mas essa decisão pode assombrar o resto da carreira do cara. O Patrício Pitbull é um lutador formidável, inteligente, técnico, implacável, é um pai de família incrível, um homem íntegro, uma figura que gera admiração no mundo da luta. Dono aí de uma carreira incrível, com 35 vitórias e 7 derrotas em 42 lutas, o Patrício fez lutas épicas aí na sua carreira. Enfrentou adversários duríssimos, como o ex-campeão do UFC Ben Henderson, o atual top 5 dos leves do UFC, o Michael Chandler, o jovem e talentoso americano AJ McKee, entre várias outras lutas duríssimas aí que ele realizou. O fato é que, mesmo tendo enfrentado todos esses nomes, os maiores nomes da história do esporte na categoria dele, na categoria peso-pena, lutaram boa parte das suas carreiras no UFC. José Aldo, que dominou a categoria por um longo período de tempo e é considerado o maior peso-pena da história, é um exemplo aí desses. Mas não é só o José Aldo. Tem também o Max Holloway, Chad Mendes, Uriah Faber, Frankie Edgar, Alexander Volkanovski, Conor McGregor, por exemplo. São alguns exemplos aí de nomes históricos da categoria dos penas que o Patrício nunca enfrentou. Portanto, sempre ficou um asterisco em relação à posição histórica do Patrício dentro dessa categoria no MMA como um todo. Inclusive, isso incomodou o próprio Patrício em alguns momentos aí na carreira dele. Em uma entrevista para Tatame, em 2018, o Patrício falou o seguinte sobre essa situação. Eu já ouvi muito que teria que ir para o UFC, para provar que sou o melhor. Então eu acho que eu queria enfrentar esses caras, que disseram que eu tinha que estar lá para ser o melhor. Eu sei que eu sou o melhor, mas eu gostaria de enfrentar, com todo respeito, o nosso compatriota José Aldo. Ele é um cara que tem uma história muito bonita, mas eu acredito que bato nele. O próprio campeão atual, Max Holloway, pelas últimas apresentações que ele tem feito, em alguns momentos, se expondo muito, batendo meio desgovernado, eu acredito que ele não suportaria uma mão minha no queixo dele. Eu estaria curioso para enfrentar esses caras. Chad Mendes, Frankie Edgar, eu bateria em todos eles. Alguns desses nomes já se aposentaram do esporte ou não estão mais no UFC. É o caso, por exemplo, do Chad Mendes, do Frankie Edgar, do Uriah Faber e do próprio José Aldo. Mas uma nova geração de pesos-penas tem surgido aí, conduzido por dois lutadores mais experientes, o Alexander Volkanovski e o Max Holloway. Nomes como Yair Rodrigues, Brian Ortega, Ilia Topuria, Arnold Allen, por exemplo, são excelentes testes aí iniciais para o lutador brasileiro aí lendário. E claro, uma luta pelo cinturão contra os tops Max Holloway ou Volkanovski não estaria aí descartada no curto prazo. Inclusive, fica nesse vídeo até o final, que eu vou fazer uma análise rápida com o meu ponto de vista sobre o enfrentamento do Patrício contra alguns nomes aí do peso-pena do UFC, e eu quero saber a sua opinião também aí nos comentários, beleza? O Patrício não é mais um garoto, isso é verdade, ele tem 36 anos de idade, no entanto, diversos lutadores nessa faixa de idade estão vivendo seu auge físico, o caso, por exemplo, do Gilbert Burns ou do próprio Alex Poatan. O Patrício é um profissional exemplar, tem um cuidado ímpar com o próprio corpo, com a mente, gosta de se desafiar, então eu acho que ele não se furtaria
de aceitar esses desafios aí na ida dele para o UFC. Inclusive, sobre a ida dele para o UFC, o Patrício falou o seguinte sobre esse assunto no podcast Trocação Franca nessa semana. Bom, eu tenho 36 anos, sou o maior recordista da organização que eu amo. Parece que o Bellator realmente vai ser englobado por outra organização. Cumprirei meu acordo e verei o que terá de proposta na mesa, mas eu acho que a minha carreira merecia uma ida para o UFC. Ainda mais sabendo que se eu sair como campeão do Bellator e PFL, a gente chega perto de fazer uma grande luta no primeiro combate nessa organização. Não descarto uma ida para o UFC, vejo com bons olhos e acho que agora é o momento, é o único momento. Não queria me despedir dessa maneira do Bellator, mas eu entendo o momento. São organizações bilionárias que estão conversando. Não é rumor, é verdade. Existe uma negociação e acredito que está próximo de ser fechada. Os rumores são fortes de que foi até vendido. A gente sabe que aonde tem fumaça tem fogo. Historicamente, o Patrício sempre se manteve fiel ao Bellator e sempre descartou ir para o UFC, apesar de sempre demonstrar interesse em enfrentar esses atletas do UFC. O fato é que o momento pode estar próximo de acontecer e toda essa conjuntura pode se concretizar em um acordo entre ambas as partes no futuro bem próximo. Mas a pergunta que não quer calar é, o Patrício Pitbull passaria o carro nos pesos penas do UFC ou teria dificuldade em se criar na maior organização de MMA do planeta? Patrício está vindo de 2 derrotas consecutivas, mas ambas em situações muito incomuns e todas as duas fora também da sua categoria de origem. Na primeira luta ele perdeu para o Sérgio Pettis no peso galo, mas o Patrício precisou fazer um esforço muito grande para cortar o peso para essa luta e claramente afetou o desempenho dele físico na luta. Ele estava mais lento e estava com menos poder de fogo também. O objetivo dessa luta era se tornar triplo campeão no Bellator e por isso ele fez esse sacrifício, mas a verdade é que não deu muito certo. A segunda derrota foi para o japonês Chihiro Suzuki, adversário 12 anos mais jovem, pouco mais de um mês depois da derrota para o Sérgio Pettis, em que ele perdeu todo aquele peso, aceitando a luta 3 dias antes, ou seja, sem preparação nenhuma. E para piorar, no peso leve, categoria acima da sua original. Estava implorando para dar errado nessa luta com o japonês, né? Eu resolvi comentar rapidamente como que eu acho que seriam as lutas do Patrício contra o top 10 do UFC. Eu não vou entrar muito em detalhe, só dar uma pincelada rápida aí em cada nome e eu quero saber a sua opinião também aí nos comentários, tá bom? O número 10 do ranking, o Bryce Mitchell, é um lutador muito bom de chão, inclusive lutou nesse último fim de semana no UFC e venceu o Denaig. É um bom lutador, um lutador muito interessante, muito talentoso, mas eu acho que ele é muito unidimensional. O Patrício é um lutador muito completo, muito forte, impõe um ritmo muito grande, então eu não acho que daria para o Bryce Mitchell não. Apostaria fácil no Patrício e ele seria bem favorito, na minha opinião. O Movsar Evloev, por sua vez, é um cara daquele que gosta de agarrar, né? Gosta de fazer aquele grappling chato, é muito jovem, tem um estilo chato, ele tentaria travar o Patrício, mas eu acho que o Patrício tem muita força, tem muito mais experiência e a dificuldade que o Evloev teve com o Diego Lopes é um indicativo aí de que o cara vai ter problemas com lutadores aí do topo da categoria. E eu imagino que o Patrício passaria pelo russo também com alguma tranquilidade. O Giga Chikadze provavelmente seria o nome mais fácil para o Patrício aí nesse top 10, né? O cara teve bastante hypado um tempo atrás, mas a verdade é que ele ficou um bom tempo sem lutar, voltou agora recentemente, não impressionou muito e tá com uma cara grande que vai flopar. Essa é a real. Então eu acho que o Patrício passaria o carro no Giga Chikadze. O Calvin Kattar é um lutador perigoso em pé, mas ele vem de muitas lutas ruins, está claramente num declínio. Eu acho que o Patrício ia ganhar bem tranquilamente do Calvin Kattar, tanto no chão como em pé. Eu acho que não daria para o Kattar em nenhuma situação dessa, não. O Josh Emmett é aquilo, né? O cara é duríssimo, casca grossa, osso duro, mas não tem o recurso para poder causar problemas para o Patrício, não. Acho que seria mais ou menos como foi com o Topuria, 5 rounds de castigo do Patrício no Josh Emmett, sem dúvida nenhuma. O quinto do ranking, o Ilia Topuria, esse seria carne de pescoço. Seria uma luta muito equilibrada. Eu acho que o Topuria é muito completo, muito talentoso, muito jovem, mas eu acho que o Patrício ainda tem pujança física para lutar de igual para igual com o Topuria e tem mais experiência também. Eu acho que a força, o ritmo, toda a carga dele na carreira ia pesar contra o Topuria, como pesou, por exemplo, contra o AJ McKee. Ele perdeu uma para o AJ McKee, mas na revanche deu uma bela dominada, então eu acho que seria mais ou menos assim com o Topuria, mas olha, essa seria uma luta bem dura para o Patrício. O Arnold Allen é muito completo, né? É um treinador que tem recursos tanto em pé como no chão,
é mais jovem, eu acho que seria uma luta difícil também, mas é aquela história. Eu acho que o MMA tem muito a ver com ritmo, com imposição de ritmo. O Patrício tem essa característica. Mesmo sendo menor fisicamente do que a maioria dos seus adversários, ele sempre se impôs, ele sempre definiu o ritmo da luta. Eu acho que ele conseguiria fazer isso também com Arnold Allen. Eu apostaria no Patrício contra o quarto do ranking. O Brian Ortega teria bastante dificuldade para lutar em pé contra o Patrício, especialmente nas aproximações do Patrício. O Ortega é muito bom de chão, eu acho que ele ia tentar buscar a queda, lutar sempre no chão, e a estatura do Patrício, por incrível que pareça, seria um benefício para ele. O fato dele ser mais baixo iria ocasionar uma dificuldade maior do Ortega entrar nas pernas dele, porque o Ortega é bem alto. Então eu acho que o Patrício, de novo, conseguiria ditar o ritmo da luta, na força, na pressão, e iria vencer. Bom, o Yair Rodrigues, talvez o segundo do ranking aí, seria uma das lutas mais difíceis, porque o Yair gosta de controlar a distância com chute. E isso é muito complicado. Se o Patrício conseguisse encurtar a distância e jogar o Pantera aí para o chão, eu acho que o Pantera estaria ferrado. Até mesmo em pé seria difícil na curta distância para o Yair Rodrigues. Eu acho que seria uma luta difícil para o Pitbull, mas apostaria nele contra o mexicano, sim. Bom, o primeiro do ranking, o Max Holloway, provavelmente, talvez, seja a luta mais difícil para o Patrício. Eu acho que é até mais difícil do que contra o Volkanovski, porque o Holloway é mestre em trabalhar na distância, é muito bom em pegar o adversário se aproximando com um golpe de encontro, então acho que seria difícil para o Patrício encurtar a distância e quedar. Eu acho que ele correria um risco muito grande de ser nocauteado antes de conseguir fazer isso, então eu acho que o Holloway seria favorito contra o Pitbull hoje, sim. O Volkanovski, claro, é o melhor lutador peso-pena do mundo hoje, mas tem uma curiosidade nos dois, que os dois são baixos, os dois têm estilos muito parecidos de pressão, de força, têm intensidade e colocam o próprio jogo deles sempre à prova, sempre para cima do adversário. Então, apesar do Holloway ser um cara que fisicamente e no encaixe do jogo ser um cara que eu acho que daria mais trabalho do que o Volkanovski, claro, nunca dá para subestimar o Volkanovski, o momento é do cara, provavelmente é o melhor mesmo do mundo, peso por peso, então eu apostaria no Volkanovski contra o Pitbull. Então a moral da história é que eu acho que o Pitbull, claro, isso aqui são projeções, né, gente? Eu não sei se o Pitbull ganharia do Arnold Allen, do Calvin Kattar, teria que lutar, né? São projeções. Eu acho que nessa categoria dos penas, só mesmo o top 3 aí, ou melhor, o top 2, né, o Volkanovski e o Holloway, seriam favoritos assim absolutos contra o Pitbull. O motivo disso é o fato de que a categoria está bem arrasada, né? Inclusive eu acho que o Pitbull dificilmente faria lutas contra a galera aí da parte de baixo do ranking, porque se ele fosse contratado para o UFC, eventualmente, já seria para lutar contra os primeiros mesmo da categoria, porque a categoria está faltando lutador ali para fazer frente com o Volkanovski e até mesmo com o Max Holloway, né? Mas se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para saber que eu lancei vídeo. É um prazer ter você aqui todos os dias às 19h30 comigo falando de MMA e eu espero que você volte mais vezes, tá certo? No vídeo aqui do lado eu falei sobre o Gilbert Durinho, sobre a possibilidade que ele ainda tem de se tornar campeão, ou se tá tarde, se não tá, como é que foram aí as lutas recentes dele. Dá uma passada lá que o assunto é bem interessante, tá bom? Você não vai se arrepender. Um abraço, até amanhã às 19h30, valeu!